Amados, graça e paz. Amém. Boa noite. Eu estou muito feliz realmente de estar aqui. E os louvores que vieram falar de confiança no Senhor e vieram falar da bondade dEle, do amor dEle, de como Ele é bom. E vamos falar hoje sobre um pouco de temor também desse Deus tão maravilhoso, que tudo fez por nós, tudo nos deu. Então, se eu quero orar um pouco e quero que vocês também orem comigo, baixe a cabeça. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um momento, Pai. Te agradeço por ter chegado até aqui, Pai. Te agradeço pelos louvores, Pai. Te agradeço por cada irmão aqui presente, Pai. Obrigado, Pai, pelo verbo da vida, Janga, Pai. Obrigado pela unção, Pai, palpável agora nesse momento aqui conosco, Senhor. Senhor, traz uma palavra forte aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui diferente, porque eu já entrei diferente, e eu sei que meus irmãos também chegaram assim, e vão mudar a perspectiva, ou qualquer sentimento que estava, porque eles estão buscando em Ti, e algo vai acontecer, no nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus. Amém, meu irmão, podem sentar, aleluia. Amado, eu hoje vou ministrar algo sobre temor do Senhor, que eu ouvi uma palavra sobre temor, que tocou muito o meu coração, e foi tremendo, porque na hora que eu estava recebendo e ouvindo aquilo, não sabia o dia, mas Deus sabia quando eu ia ministrar. Inclusive eu falei para o pastor Guilherme, que eu até disse a ele: pastor, a gente sempre conversa se tem algum tema, alguma coisa, se tem algum no coração dele que ele queria passar para a igreja, para a gente poder ajudar, porque a gente está aqui, meu irmão, não está melhor do que você, sabe? A gente sobe aqui somente para cooperar com vocês. Nós estamos aqui também para receber. E quando eu recebi isso, Deus disse para mim: próxima igreja que você for, leve essa palavra. Eu espero poder passar, sabe, um pouco daquilo do que, se eu conseguir passar um pouco do que eu recebi, vocês vão sair bem daqui, amém? Eu espero poder conseguir. Foi o ministro Tiago Garcia, lá da nossa igreja em Campina Grande, e foi uma palavra tremenda. Então vamos lá, vamos começar, meu irmão, com o Salmo 128. A gente vai dar uma andada um pouco, né? Pode afastar? Tá bem? Tá tudo bem? Estou cuidando aqui, viu? Vamos começar com esse Salmo 128. Vamos ler o Salmo 128, do 1 ao 4. Vamos pegar alguma coisa aqui para a gente sair mais inspirado hoje à noite daqui. Aleluia! E sair mais glorificando o nosso Pai. Amém? Então vamos lá. Eu acredito que está aí na... Tá aí. Salmo 128, do 1 ao 4. Eu vou ler na revista atualizada. Diz o seguinte, Salmo 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, o 3, no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebento da oliveira, à roda da tua mesa. E o 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Então veja, quando fala em homem aqui, ele está falando em homem e mulher, tá? Está falando no ser que Deus fez a mim e a você, ao homem e a mulher, é disso que está falando, tá? E quando fala aqui esposa, né? Está falando então sobre casamento, sobre vida. Isso foi tudo para que o que Deus fez a mim e a você. Fez Adão e depois viu que o homem não seria bom que o homem tivesse só, e lhe deu uma companheira. Mas o que eu quero ler para vocês e deixar bem entendido sobre isso é que no verso 1 eu quero pegar algumas palavras daqui, como teme, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, fazer o que manda a palavra. O que é temer, né? Esse temer não é medo. Queria deixar também bem claro isso, que esse temer não é medo. A gente não tem por que ter medo do Senhor.
De jeito nenhum a gente tem porque ter medo. Eu vim agora, minha esposa até colocou algo que me abençoou. E do mesmo jeito que eu recebi, eu vou passar para vocês. O temor, né, que a gente fala às vezes do temor, seria o seguinte: não é desse temor medo, tá? Você tem que ter temor, respeito, aleluia. Então vou explicar bem esse temor para deixar ele bem tranquilo. Apesar que a gente como pai, e já foi filho, né? E às vezes o filho tem temor do pai, né? Se a gente tiver com algumas coisas erradas, a gente tem que ter realmente cuidado com o nosso pai, imagine com Deus. Mas eu quero passar que foi maravilhoso isso. Foi o seguinte: a gente vinha numa estrada e se lá conseguir fazer uma barrancada e conseguir frear os nossos carros e a gente vê que vem um assalto, vem alguém para nos assaltar, a gente vai ter um temor, primeiro quando vê aquilo tudo parado, e depois vai ter um medo, um temor e medo, né? Porque sabe, vai ser um assalto, vai ser uma situação bem difícil ali para a gente tentar escapar. Mas também se nessa mesma estrada você for e tiver um policial, tiver como uma blitz, tiver algo assim e vai te parar, você não vai ter temor, porque vai saber que era a autoridade. Então você vai ficar tranquilo, pelo contrário, você não vai ter temor. Você vai ver e vai ter respeito, porque é uma autoridade cuidando. Então quando pensar na palavra temor com o Senhor, pense em autoridade. Pense em alguém que está ali para te proteger, para te livrar, para te socorrer. Aleluia! E nada de medo. Ele está ali com a mão estendida, pronta para fazer algo para melhorar a minha e a tua vida. Amém? Aleluia! Então, andar nos seus caminhos é fazer e mandar o que a palavra diz. Nós temos que fazer. Nunca tirar o foco da palavra. A gente não pode tirar o foco da palavra. Porque dentro desses 4 versículos, acho que são os versículos que não precisa só ser crente, né? Ser um servo de Deus, que acho que entre 10, os 10 ia querer andar, que o Senhor cuidasse, que será abençoado, que terá uma mulher frutífera, e os filhos farão bem a ele, que serão felizes. Eu acho que isso é a vida de todo mundo. Mas isso aqui, está aqui colocado na Bíblia, para mim e para você. Aleluia! Então, como a gente vai alcançar e desfrutar de tudo isso? Aleluia! No verso 2 fala: do trabalho de tua mão comerás, e tudo te vai bem. Se você acha que não é o melhor trabalho, você hoje não está no melhor trabalho, não é aquele emprego ainda que você não está se sentindo bem, você está sendo pressionado lá, você está passando algumas dificuldades lá nesse trabalho, mas fica tranquilo, o dono de tudo, ele está cuidando. Você está ali porque tem algo para você fazer e você glorificar o nome dele nesse lugar. Aleluia! E os outros vão ver, por ser um servo de Deus, que lá você vai ser abençoado, você vai ter ganhos a mais. Se você for um vendedor, você vai ter uma boa comissão, mesmo com todas aquelas dificuldades, porque a boa mão do Senhor vai estar sobre a vida de vocês. Aleluia! Aleluia! E vamos ver aqui o verso 3. E fica tranquilo, meu irmão, fica nesse local até o tempo e o momento que Deus tiver algo melhor para você, Ele vai te tirar. Mas se for ali, que é para você salvar e para você mostrar a diferença daqueles que servem e de quem não serve a Deus, algo vai acontecer e você vai ser promovido, você vai ter um bom trabalho. É ali mesmo, aleluia! Porque vai mostrar uma diferença daqueles que servem e o que não serve ao Senhor. Então vocês estão lá por algo. Creiam nisso, porque aquela boa mão do Senhor está lá cobrindo a vida de vocês, amém? E no verso 3, fala sobre a esposa: será uma videira frutífera e os teus filhos rebentos de oliveira. Quando fala que uma mulher, no caso de uma mulher, a esposa, para os casados aqui, ela vai produzir rebentos de oliveira, ela vai produzir. Uma mulher frutífera, ela vai produzir. A gente com o Senhor, você vai produzir. Aleluia! Em qualquer lugar que esteja, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, vocês vão dar frutos, e bons frutos. Aleluia! E quem garante é o nosso Pai com esses versos todos.
E os filhos vai dar orgulho. Nossos filhos, meu irmão, aleluia, eles vão nos dar orgulho. A gente confiando nessa palavra, aconteça o que acontecer, a gente pode passar uma época, pode vir circunstância, pode se levantar, meu irmão, mas lá no final eles vão te dar orgulho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o verso 4, quando fala: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse abençoado é bem-aventurado, que significa muito feliz. Aleluia, muito feliz. Aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado e será muito feliz. E muito feliz, ou então aquele que tem a glória do céu. Bem-aventurado é ter a glória do céu. A circunstância vai se levantar, meu irmão, os problemas vão vir, mas a nossa confiança focada nele, a gente vai ter a mudança disso tudo. Os outros vão passar, algo vai acontecer, e Deus sempre chega, meu irmão. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha já teve um momento que eu digo: não, essa semana talvez eu não consiga passar isso aqui. Eu acho que não só foi na minha vida, né? Teve mais alguém aqui que já passou isso. Aleluia. E o que é que aconteceu? O teu pai veio com a solução, veio do algo que você nem esperava, veio com a circunstância, veio com a situação que, cara, só poderia ter sido Deus. Aleluia! Então é para isso que ele me colocou e colocou você. Nós somos filhos, nós temos direito. O que é que a gente tem que fazer? Continuar com esse temor, mas com a confiança no alvo que é Cristo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver esse mesmo versículo, esses mesmos, numa linguagem diferente aqui, na LTDH, eu acho que deve ter aí, para a gente ler e poder entender alguma coisa a mais. Então, o mesmo Salmo 128, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade, a vontade dele. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Aleluia! Vamos pegando, meu irmão, vamos pegando. Aleluia! Em casa, a sua mulher será como uma prareira, e dá muita uva. E em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Aleluia! Eu não sei, tem, né? Então vê que maravilha, meu irmão. Essa nova tradução traz alguma coisa para realmente conectar com a gente. É uma linguagem mais nova e chama a gente mais para dentro da Bíblia. Eu não sei vocês, mas quando a gente está lendo aqui, eu de vez em quando dou cada entrada dentro da Bíblia, sabe, meu irmão, e vou viver isso aqui que ele está falando para mim, sabe, como rema mesmo, me toca, me chama, me joga para dentro e me joga para cima. Aleluia! Porque essa é a confiança que eu e você tem que ter, meu irmão, a confiança que o nosso Pai está cuidando de nós. Aleluia! Aleluia! Como somos felizes, aleluia, como somos felizes. Meus irmãos, existe mais de 300 vezes na Bíblia falando sobre temor. Então, se Deus colocou algo aqui na Bíblia, que tem mais de 300 vezes falando, é porque Ele quer chamar a atenção da gente, aleluia, quer chamar a minha e a tua atenção. Então é algo que a gente tem que olhar. Então vamos ver alguns versículos, pelo menos uns 4 versículos aqui, no que fala sobre o temor. Vamos começar com Provérbio 9:10. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Aleluia. Então, meu irmão, a gente já começa por aí. Se a gente quer ser uma pessoa sábia, a gente já sabe que a gente tem que ter o quê? O temor do Senhor é o princípio de tudo. A confiança, esse temor, a gente começou a falar aqui, não é aquele temor de medo, Deus vai me pegar ali na esquina, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo comigo. Não, é exatamente o contrário. Ele vai me proteger, Ele vai me livrar. É por isso que eu vou temer a Ele, é por isso que eu vou amá-lo mais ainda, porque eu sei que com Ele é um refúgio, eu estou protegido, eu estou livre das grandes coisas. O que Deus tem feito por nós? Se a gente conseguisse conversar aqui, se alguém alguém tem algum testemunho a falar da vida dele, algo que só poderia ter sido Deus, eu acho que a gente passava, pela quantidade de gente aqui, a gente ia passar vários dias aqui recebendo desse testemunho, né? Aleluia! E tem mais, né? Não acabou, amém? Ainda tem mais. Ainda tem mais coisas para acontecer, porque Ele quer se mostrar sempre forte. Ele quer sempre se mostrar que está ali para te socorrer, se você tiver o temor e tiver com Ele. Amados, coloque essa palavra dentro de você. E aonde você for, não tenha essa dificuldade não. Fala desse amor dele. Eu fui tremendamente abençoado, porque eu sou conhecido um pouco lá na Zona Norte, e tem gente que não sabe nem o meu nome, né? Tem 15 anos lá, mas uma coisa sabe, aquele irmão que fala que ele é bom. Aleluia! É numa carreira, é numa alegria. Às vezes as pessoas não sabem o nome da gente, sabe? Mas sabe por algo que você fala, que você grita, que você diz. Aleluia! Tem um ministro que eu tenho certeza que ele já passou aqui, que é Adriano, amém? Adriano, é o nome dele, Adriano. Mas se disser, quem conhece ele por quê? Amém. Né? Então, de tanto que ele fala, de tanto que ele diz, de tanto que ele faz, entendeu? Então tem algumas coisas assim, que o Ângelo tem, que o Adriano tem, e que vocês também têm. Então começa a usar isso, amado. Começa a falar sobre isso. Aleluia. Um versículo que é teu. Às vezes está num canto, meu irmão, tem uma pessoa sofrendo, triste ali, você vê, e às vezes a gente fica até envergonhado, sabe, amado? Fica envergonhado de não querer falar, de não querer dizer, não querer ajudar. Eu sei que hoje a gente tem que ter muito cuidado, né? São os homens e as mulheres com quem pode ajudar, somente homem, né? Porque hoje, meu Jesus Cristo, a situação aí tá muito difícil para a gente fazer alguma coisa, ajudar alguém, ofertar, até fazer. Eu tive uma história que eu vou até falar aqui. Pronto, essa é boa, porque nem minha esposa sabia dessa. Então vamos lá, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo quando terminar daqui, mas vamos embora. Vocês oram por mim quando eu descer daqui, tá? Então, uma vez na padaria no interior, eu estava lá e vi que uma criancinha, ela queria um chocolate, um bolo diferente lá, e pediu à mãe. Mas era um povo humilde e ela não tinha, eu acho que a condição, ou se tinha o dinheiro, ela não podia usar esse dinheiro ali. E eu fiquei com aquele jeito, aí eu disse, caramba, eu vou ajudar. Bem, vou ajudar aqui, né? E peguei, chamei a moça assim, que estava junto, eu disse, olha, dê para a moça ali, mas não fale que foi eu não, que eu já estava com cuidado. Eu sei como é, já estava com cuidado. Mas não teve coisa, ela deu, a menina se animou, tudo, a moça, não, ele não vai comer isso não. Aí, não, o rapaz aí pagou. Rapaz aí pagou, meu Deus. Bom, e o que aconteceu? Meu amigo, depois, daqui a pouco, chega o marido da mulher, quase tinha um problema. Quase tinha um problema numa situação dessa. E foi simplesmente, ó, minha mulher está ali, viu? Depois eu vou. E foi por quê? Porque teve algo no meu coração de amor, de vontade de ajudar aquela criança que estava com aquela necessidade e que Deus me deu a condição de eu ajudá-lo naquele momento. Mas às vezes a gente nem pode ajudar, sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Às vezes a gente não pode.
Espero também que minha mulher depois me perdoe. Mas eu fiz, eu já sabia que eu não deveria, que eu disse a ela, não diga, mas não adiantou muito não, sabe? Eu não diga, mas ela falou, porque não era para dizer. Não tinha intenção nenhuma, eu tinha intenção sim de ver aquela criança sorrindo e comer aquele pedaço de bolo que ela estava com vontade. Era uma torta de chocolate lá. Então, às vezes, nas nossas vidas, a gente até quer fazer algo por alguém, a gente às vezes quer ajudar, mas nessa circunstância de como está tudo aí fora, a gente não pode. Mas uma coisa a gente também não pode deixar, de falar da palavra, de mostrar a diferença, de mostrar que é crente, aleluia! E eu já tive outras vezes que eu dei, sabe o que eu fiz? Eu paguei, ó, dei uma carreira, fui-me embora, que não dava nem tempo da pessoa dizer. Já fiz outras vezes, meu irmão. Mas o que é que eu fiz? Eu usei estratégia, paguei, me mandei para... Olha, depois quando eu saí, a senhora dá. Pronto, só deu depois. Então eu sei que aquela pessoa recebeu alguma oferta, foi feita algumas coisas, né? E espero que nenhuma dessas tenha mais um marido, né? Outra vez aqui. Mas eu, me mandei logo. Então é isso, sabe, meu irmão? E Deus também, o seu Pai, espera de você que tenha um temor e tenha confiança nele, e que possa ajudar aquele necessitado na hora que precisa. Aleluia! Porque ele te deu uma condição, ele te deu uma palavra, ele te deu, passou algo para a tua vida que você pode fazer. E outra coisa, meu irmão, mais bem-aventurado é dado que receber. Porque a gente faz. Eu não comi daquele bolo não, mas ele foi tão gostoso quando eu vi aquela criança mordendo. Esse problema que se levantou depois, sabe? É fichinha, você sai, você dá um jeito, você passa, entendeu? Você passa e você consegue fazer o que você foi feito para fazer. Você tem que ser a diferença. Lá em Malaquias 3,18, onde fala a diferença daquele que serve e do que não serve. É isso que a gente veio para cá, meu irmão. É isso que a gente tem que viver na nossa vida. É isso que a gente tem que sair com a expectativa e a confiança que Ele está cuidando de nós. E que Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Vamos ver outro salmo aqui, um versículo também sobre o temor. Salmo 34, 9. Aleluia. Encontrar aí, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Aleluia! Meu irmão, é se agarrar com essa palavra, é ter a confiança que nada vai te faltar, amado. Aleluia! Se está passando por algo, está um momento de algo, é passageiro, vai mudar, meu irmão. Aleluia! Muda algumas atitudes suas também, meu irmão. Porque às vezes a gente está querendo mudar algo ou fazer algo, mas a gente não dá o primeiro passo. Mas isso é na igreja aqui do lado. Dessa igreja não. É aquela que dá o passo, que avança, que enfrenta e vai mudar as circunstâncias. Aleluia! Aleluia! A gente vem para cá e está um momento de paz, de alegria. Mas eu estou vendo algumas cadeiras vazias. E quem vai encher essas cadeiras? Somos nós. Somos nós chamando nosso vizinho, que a gente já chamou. Como eu sei que tem gente aqui que já chamou pelo menos umas 3 vezes, já levou uns 3 não. Tem nada não, meu irmão. Vai na 4ª vez, vai na 5ª. Um familiar, vai buscar. Porque essa palavra mudou a tua vida, mudou a minha vida. E porque a gente não vai mudar a vida dos outros. O nosso Pai é o maior interessado que eu e você dê certo. O nosso fabricante, ele é o maior interessado que eu e você dê certo. E o que é que a gente tem que fazer com esse outro? Perdoa teu vizinho, perdoa às vezes um irmão, às vezes um parente mesmo, algo teu que você gosta, às vezes até o esposo ou a esposa. Aleluia! Amado, a gente precisa entender o que é temer, o que é ter direito a algo no reino, mas a gente também tem que dar algo para esse reino. Ele não precisa de nada, mas ele precisa que a gente dê o primeiro passo. Ele precisa que a gente faça alguma coisa. Então é isso que eu quero imprimir, colocar no coração de vocês para uma mudança. Aleluia! Aquele vizinho que você já chamou, um parente que não veio,
Faz o teste, meu irmão. Depois de hoje, depois dessa diferença, de uma mudança, chama ele para cá. Vamos encher esses bancos aqui. Sabe por quê, meu irmão? Aleluia! Porque aqui a glória vai ficar maior. Que quando entrarem por ali, quanto mais pessoas, mais glória. A condição vai melhorar. Porque essas pessoas vão começar a mudar de vida. Quem aqui não tem um testemunho que mudou a vida? A minha mesmo foi transformada, meu irmão. Se você visse como eu cheguei na Zona Norte há 15 anos atrás, meu amigo. Pelo amor de Deus. Só Cristo mesmo. Aleluia. E hoje está aqui. Não esperava, não sabia que ia chegar por isso tudo. Mas uma palavra, sabe, meu irmão? Que saiu do púlpito. Que eu peguei, transformou e mudou minha vida. Aleluia! E aí os milagres começaram a chegar. Entendeu? Foi porque eu fui dando as passadas, eu fui entrando pela palavra, eu fui aprendendo, eu fui lendo, eu fui me expondo a essa palavra. Aleluia! Porque quem decide somos nós mesmos, aquilo que Deus tem pra gente. Quem decide é a gente, porque Ele já quer, já fez, está pronto. Aleluia! Eu e você que precisa mudar, eu e você que precisa decidir, eu e você que precisa pegar, meu irmão. Aleluia! Tomar mesmo, às vezes tomar até a força. Por que a força, meu irmão? Por que a força? A força, porque às vezes a gente não quer ir. Mas é coisa natural, a gente está cansado mesmo, está cansado. A gente está com dor de cabeça, sim, mas aqui é um bom remédio aqui, viu? Dor de cabeça. Eu me lembro de uma das vezes, sabe, amado, que eu queria muito ir para o culto quando eu comecei. Quando a gente começa é maravilhoso. Mas essa começa minha continua até hoje, sabe, meu irmão? Eu já entro por ali, aleluiado. Eu já entro para ver meus irmãos. Eu já entro na igreja. Eu já chego animado, porque eu sei de onde Ele me tirou, meu irmão. Eu sei que eu ainda não estou no lugar onde eu preciso estar e o que eu quero estar. Mas o diabo sabe que para lá eu não volto mais. É daqui para frente. E assim vai ser com vocês, meu irmão. Ousadia, meu irmão. Confiança nessa palavra. Aleluia, aleluia. E eu cheguei no culto, olhando o tempo, trabalhando, e eu só tinha 15 minutos. Eu moro no Torreão, a igreja era na beira do canal, quando começou hoje lá o Rema, e eu só tinha 15 minutos. Aí eu, rapaz, 15 minutos, aí eu fui. Como eu vou? 15 minutos. Vou pegar lá pelo menos o amém, eu chego no amém, né? Glória a Deus. Meu irmão, foi uns 15 minutos que parece que papai estava esperando. Eu decidi fazer isso para naqueles 15 minutos ser melhor do que várias horas de vários cultos. Aleluia! Foi tudo para mim, foi tudo preparado. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque eu decidi pegar o meu corpo e dizer, não, eu estou cansado, eu estou com dor, eu estou aborrecido, eu estou chateado e tal, mas eu vou. Aleluia! Eu vou. E foi lá que quando eu entrei, eu acho que papai olhou lá de cima, ele veio para cá. Como ele está olhando para vocês vieram hoje. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que talvez nem viessem hoje. Aleluia! Que não podia, que não dava, que estava cansado, ou que estava sentindo isso ou aquilo, ou o carro atrasou, ou quebrou alguma coisa, e que não vinha, mas hoje decidiu estar aqui. Você vai sair daqui de posse de vitória daquilo, só porque chegou até aqui. Aleluia! Vocês vão sair daqui diferentes. Aleluia! Vocês vão sair daqui que papai já olhou lá de cima e disse, ó, ele nem podia chegar. Ele estava realmente cansado. Eu sei que o trabalho dele estava difícil. Mas ele abriu mão, ele deu uma carreirinha no trabalho, ele deu uma carreirinha a mais para poder vir para cá. E tu acha que ele não vai te abençoar? Tu acha que ele não vai te dar aquilo que você precisa? Vai, meu irmão, vai, minha irmã, aleluia! Porque você decidiu pegar seu corpo, sabe? E você vai. E chegar aqui, amado, e chegar aqui, irmã, aleluia! E tem mais, sabe? Se hoje alguém aqui está sentindo algumas dores, alguns sintomas de enfermidade, olha, se quiser vir depois para a gente orar, a gente vai orar. Mas se ficar no seu canto e abrir seu coração, essa dor vai embora antes de terminar esse culto. Aleluia! Porque Ele é bom. Aleluia! Aleluia! Com quem pode fazer algo assim, meu irmão? Qual o dinheiro que você pode ter? Sabe? Você até consegue algo com dinheiro, né? Comprar algo que anestesia, que passa alguma dor. Mas livrar,
fazer nascer, fazer os olhos abrir, fazer um coxo começar a andar. Só Ele, aleluia, aleluia. E você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Glória a Deus. Vai ser daqui, meu irmão. Vai ser nessa noite que você vindo para cá, algo está sendo destravado. Você está dando esse passo, algo vai mudar. A chave vai dar uma virada. Aleluia, aleluia. Oh, glória, como Ele é bom. Eita Deus. Eita Deus. E esse significado dessa pergunta, né? Que você chegasse aqui e viesse, o que é que significa a pergunta, o temor? O que é que significa? Significa o seguinte: temor é entender que cada pequena ação, cada gesto de amor, de compaixão, é uma forma de adoração. Aleluia. Isso é o que significa o temor, sabe? Esses pequenos gestos é uma vinda para cá, é pegar um irmão, é dar uma carona. É aquele irmão que não tinha condição, às vezes, de vir para um culto, porque estava passando uma dificuldade. Ou vai ter um acampamento, ou vai ter um lanche, que eu já vi que vocês estão com esse lateral aqui, um lado espetacular, para de vez em quando eu ter algo aqui, que o pastor estava até me contando, que às vezes se reúne. É isso que a gente tem que fazer, meu irmão. Mostrar a nossa força, mas a nossa confiança nele. É se reunir os santos. Tá junto um com o outro, sabe, meu irmão? Feito brasa mesmo. Todo mundo fez um churrasquinho. E às vezes a gente pega uma brasa. Se você tirar uma brasa do fogo e botar ela sozinha, ela vai se apagar. Mas se botar uma junto da outra, irmão, ninguém vai conseguir apagar aquilo lá, não. Aquilo vai pegar, aquilo vai queimar. Aleluia. É feito uma folha. É feito uma folhinha de A4. Essa folhinha, uma folhinha só, a gente consegue rasgar ela facilmente. Uma folha de A4, você rasga ela facilmente. Agora pega uma resma, meu irmão, e vai rasgar. É isso que a gente tem que fazer. É se unir, estar junto, com a confiança nele, preparado, meu irmão. Porque o que vier aqui não, meu irmão. Aqui não. E mostrar as diferenças que a gente tem. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Meu Deus do céu. Devemos imitar esse amor e essa vontade de Deus, que Deus tem conosco, que Ele cuida de nós, que Ele é, meu Deus do céu. E eu gostaria também de trazer algo que é sobre provérbios. Queria falar de provérbio, porque eu sei que os irmãos sabem, nós temos 31 provérbios. E é sempre dito isso, e eu acredito que foi para isso que ele está lá, 31, que é um para cada dia da nossa vida. Às vezes a gente não tem muito tempo para pegar na Bíblia, para ler. Queria ter mais, mas às vezes não tem mesmo não, meu irmão. Mas o seguinte, vamos pegar o provérbio do dia e a gente tentar ler. Glória a Deus. Então são 31 provérbios, então um para cada dia. Que dia é hoje? 3. Então acho que encaixou direitinho o provérbio do dia 3 com hoje, que é dia 3. Então vamos ler o provérbio do dia 3. Aleluia! Oh, glória a Deus. Me diga uma coisa, meu irmão. Alguém está recebendo alguma coisa aqui? Oh, glória! Aleluia! Meu Deus. Meu irmão, se um só tivesse recebendo, eu já saía daqui aleluiado. E vendo vocês, eu vendo o rosto, eu vendo vocês animados. Mesmo porque passou o dia de trabalho e tudo, e estão aqui, estão fervorosos, estão desse jeito, meu irmão. Estamos fazendo a coisa certa. Aleluia! Oh, glória a Deus. Que maravilha, meu Deus. Deus é bom, Deus é bom. Vamos lá, Provérbios 3. Vamos ler do... Acho que foi... Dá uma olhada aqui. Aleluia. Vamos ler do 1 até o 8, amém? Oh, glória a Deus. Já estão todo mundo aí, porque hoje é tudo na tecnologia. Se fosse aqui nas folhinhas, até que Provérbios e Salmos 2 juntos era fácil, né? Mas procurar Amós aqui, procurar algum assim, meu irmão. Eu sei porque minha esposa às vezes botou umas brincadeiras assim para procurar, sabe? Deu trabalho, sabe? A gente tem que soltar uma brincadeirazinha com ela, que ela não sei como é que está a situação, né? Vocês lembram de algo que a gente passou, né? Então vamos lá, amado. Provérbio 3, o verso 1 diz: Filho meu,
não te esqueça dos meus ensinos, e ao teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O 3 diz o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Aleluia! Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio, aleluia, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aleluia! Então veja, meu irmão, um versículo, um provérbio, um versículo desse, uma palavra dessa, num dia 3, que você começou a ler e sai de casa, você já sai mais fortalecido. Você vai ver alguma coisa, sabe? Pode vir algo de ruim, algo pesado para você, mas você não vai colocar o foco nisso, seu foco é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Você tem que reconhecê-lo em todos os caminhos, que Ele endireitará as tuas veredas. Você reconhecendo Ele e Ele ajeitando o seu caminho por onde vai passar. Aquele trabalho difícil que a gente começou falando antes, ele começa a mudar. Sabe por quê, meu irmão? Porque vão começar a ver a diferença em vocês. Sabe? E eu vou falar outra coisa sobre questão de diferença. Há 8 anos atrás, eu saí candidato a vereador, lá no interior. Eu sou de uma cidadezinha, eu acho que é engraçado, porque eu acho que a única cidade que ainda ganha para mim é do pastor Júnior. Ainda é menor do que a minha, mas a minha é muito pequena. É uma cidade chamada Tacaimbó, perto de Caruaru e tal, para aquele lado lá, junto de Belo Jardim. Então, eu saí candidato a vereador lá, e procuraram algo que eu tinha que fazer de uma forma errada. Que todos os políticos lá tinham um candidato a prefeito, a gente tinha que abrir uma empresa e recebeu 3 cheques em branco. 3 cheques para usar para a campanha. Eu não tinha dinheiro, entrei lá, só fiz gastar algum dinheiro, mas dinheiro mesmo com a conta não tinha. E aí, a majoritária, que é dos prefeitos, disseram: todos os vereadores têm que assinar os 3 cheques em branco e entregar a majoritária. Aí eu disse: eu não vou fazer isso não. Todo mundo lá fez. Aí, olha, todo mundo, o chefe da campanha, todo mundo fez. Aí eu sim, e daí? Mas eu não vou fazer. Você vai ter que falar lá com o candidato a prefeito. Vamos embora para lá. Aí eu cheguei para ele e disse: ele disse: Ângelo, eu estou sabendo, todo mundo fez, rapaz, aqui é normal, é isso mesmo, tem que fazer. Eu disse: mas eu não faço. Ele disse: Ângelo, tem dinheiro na conta? Eu disse: tem não. Então, por que tu não assina o cheque? Então, para que tu vai querer um cheque meu assinado se eu não tenho dinheiro na conta? Né? Dei logo uma travada. Pronto. Aí ele riu, aí você tá certo. Aí eu saí. Amigo, eu era candidato, cotado a ser o vereador mais votado da cidade. Eu tive 53 votos. Foram 50 do povo de Itacaimbó e 3 foi eu, minha esposa e minha filha. Mas deixa eu te contar algo, tá? Deixa eu te contar algo com isso. Eu não servi para política. Eu entrava nas casas, meu avô foi quem emancipou essa cidade. Todo mundo falava muito bem de mim, da família. Minha família foi quem... Meu avô, hoje a cidade virou de distrito para uma cidade, foi o avô dele. Eu chegava nas casas, ganhava os votos. Quando eu saía, o pessoal conhecido lá do interior, né? Porque eu sou de Recife e tal, entrava lá. Aí o pessoal estava animado que ia votar mesmo em mim, viu? Mas o pessoal meu, que depois eu não servia para político e não servi mesmo, graças a Deus, para fazer essas coisas não dá não. Mas aí entravam na casa e diziam: aí o cara, rapaz, eu conheci o pai dele. Outro, o mais velho, eu conheci o avô dele. Pessoas do bem e tal, uma família aqui conhecida e tal. Nome de rua, nome de praça, interior tem muito isso, vamos. É desse tamanho, mas tem uma família, tem uma rua, praça.
E aí, mas ó, não vota nele não. Ixi, por quê? Não, não voto nele não. Ele é um caba rico, lá de Recife. Você vê os vereadores daqui, rapaz, quando ganha, vão para a cidade maior, sai daqui, quanto mais caba de lá. Ele só quer ser vereador para isso ou para aquilo, não sei o quê. Eu sei, meu amigo, que eu fui 50 mais 3, né? 53 votos que eu só tive, né? Cortaram tudinho. E eu digo, rapaz, e eu, poxa, só que já no final, nos comícios em tudo, quando eu estava com o microfone, eu cortava o som, meu amigo, eu dando uma palavra, palestrando, falando, né? Não era palavra, mas trazendo algo, dizendo que queria fazer em Itacaimbó, e falava, o povo animava tudinho, mas foram 53 votos. E o que é que aconteceu, né? O que é que eu vi com isso? É importante o que eu vi com isso. Eu não servi para ser político, não servi. Mas um ano passado, que ele agora, a esposa dele foi candidata e é o prefeito de Itacaimbó, um amigo meu me procurou, a gente foi lá olhar um trabalho, um loteamento que eu tenho, e ele viu um posto fechado. Aí disse, Ângelo, de quem é esse posto? Eu disse, não, rapaz, era o cara que... Aí, você conhece? Eu disse, conheço. Esse cara é muito... Como é que o cara deixa um posto desse fechado, rapaz, e tal? Eu disse, rapaz, eu não sei não. Ele disse, eu trabalho com isso, não me interessa alugar esse posto. Ou arrendar, alguma coisa assim, para ver se dá certo. Ele tem uma frota de 20 caminhões, o posto dele fechado, ele tem 20 caminhões, mais uma turma de carro pequeno, mas só 20 caminhões, e é um posto dentro da cidade de Itacaimbó. Aí o rapaz se interessou, disse, vamos lá. Aí vamos. Aí fui procurar ele, né? Eu conheço, o caba queria alugar o posto, agora, Ângelo, tu fala o seguinte, tu diz que está comigo, já que tu conhece ele. Eu disse, eu conheço, mas não sei se, né? Eu conheço, mas não sei se vai dar certo, mas vamos lá, a gente foi. Quando ele me viu, faz uma alegria, né? Político, né? Alegria, me abraça. Aí eu falei, rapaz, ó, eu tô querendo alugar teu posto, que está fechado há 2 anos. Como é que tá os tanques e tudo? Ele disse, rapaz, tá tudo tranquilo, a documentação dá para resolver. Aí o cara disse, e o senhor aluga? Aí ele disse, Ângelo, se for para você, eu alugo. Olha. Aí, oxe, eu tomei até um susto, eu pensei que eles alugam não, mas eu fui porque o rapaz foi comigo. Ele disse, eu alugo. E para resumir essa nossa história, o que é que aconteceu, meu irmão? Ele não só alugou, arrendou o posto, né? Eu estou à frente, e ele pegou toda a documentação do posto e colocou no meu nome. Se hoje eu quisesse tomar o posto dele no documento, não tem um pulo de bicho que eu dei de volta para ele dizendo que aquilo é por um tempo, foi alugado, não tem nada. O posto está no meu nome. Então o que é que eu quero passar isso para vocês? Eu não servi para ser político, meu irmão, mas eu fui honesto e direito, eu fui um crente. Então ele colocou um posto que tem um X de valor. Aí ele confiou esse posto na minha mão. Sabe por quê? Pela minha dignidade e pela sua dignidade. Então nunca abra mão do que você é. Aleluia! Nunca abra mão dos seus conceitos. Nunca troque essa palavra por nada na sua vida, meu irmão. Honre essa palavra, que você vai conseguir desfrutar de tudo que essa palavra tem, porque essa palavra tem para você e tem para mim tudo isso. Aleluia! E eu vou voltar aqui outro dia e vou dizer mais. A mulher prefeita, eu tenho umas terras lá de um monte, um morro que eu consegui da minha mulher maravilhosa. Ela tem um monte, viu, meu irmão? Uma serra mesmo, ela tem lá. E lá em Itacaimbó está para ter um cruzeiro, algo alto, bonito, com Cristo e tal, para a honra e glória do nome do Senhor. Vai ser coisa católica, sim, mas vai ter evangélico lá, vão ver algo lá diferente, entendeu, meu irmão? E vai ser aonde? Na nossa terra. Aleluia! Então um dia eu vou poder chegar aqui para você e dizer, ó, tem um Cristo alto lá. Vou trazer uma foto que a gente vai colocar aí nessa TV, entendeu? Para isso eu não servi para ser um político, para ser um corrupto, como esse tipo de político, sabe? Não estou dizendo com isso que todos os políticos são corruptos, não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar de você e de mim, que a gente é crente. Então eu não podia assinar um cheque em branco, entendeu, meu irmão? Mesmo não tendo dinheiro lá, só para agradar a ou B. Não se venda, não se troque não, meu irmão. Aleluia, você é importante. Aleluia, você é rei, sacerdote, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aleluia. Não tem dinheiro que vá te dar tudo que Deus já te deu. E tem muito mais. É só o começo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu acho que a gente já está caminhando para esse final.
Glória a Deus. E eu tenho decidido no meu coração de orar com vocês. E eu quero orar com vocês e para vocês sobre 4 pilares da nossa vida. O primeiro, a gente vai orar aqui por trabalho. O segundo, por casamento. O terceiro, pela família. E o quarto, pela liderança da nossa igreja. Aleluia. Então, em alguns desses, sabe, meu irmão, em alguns pilares desses, ou em vários pilares desses, talvez você se encontre, sabe, como família, como casamento, como algo difícil que está passando no seu trabalho, alguma coisa vai encaixar aqui com você. Então, nessa hora que eu estiver orando por isso, eu quero que vocês também orem. Vocês confiem que essa oração está chegando no céu. Não é porque eu estou dizendo não, meu irmão. É porque você é filho. Porque você também, sabe, tem tudo conectado com teu pai. Então, pelo temor, pelo cuidado, hoje é dia de pegar. Aleluia. Hoje é dia de pegar aquilo que ainda não tinha chegado, que ele tinha reservado, ou que estava reservado, ou que estava guardado, ou que estava escondido, não de você, mas escondido para você. Aleluia. Porque existem coisas lá que estão guardadas, protegidas e escondidas, não de você, estão escondidas para você. E o que é que você vai fazer? Você vai conseguir pegar, você vai conseguir tocar, você vai conseguir buscar. Aleluia. Cada um tem algo aqui no coração que precisa. E eu acredito que com esses 4 pilares a gente vai conseguir tocar em todos eles. E se não tocar em algum, você ora por esse algum que vai chegar para você aí. Aleluia. Glória a Deus. E por quê? Porque é importante, sabe, isso. E principalmente a nossa igreja. Porque, irmão, tomar conta, ficar à frente de uma igreja não é algo fácil não, meu irmão. A gente vem aqui, é maravilhoso. Os diáconos já trabalham mais, né? Aquele que serve sabe como é as escalas. Às vezes está a gente realmente cansado do dia a dia e tem que vir. E o pastor, meu irmão, que tem que ouvir, que entender, que aceitar, que entender algumas coisas, que ter algo para passar para você, onde ele também trabalhou, meu irmão. Ele também passou o dia trabalhando, ele também teve as dificuldades dele, mas está ali com o coração aberto. Nós temos que cobri-los debaixo de oração. Nós temos que cobri-lo debaixo de oração. O nosso trabalho é para cobrir debaixo de oração o nosso trabalho. Aleluia. A nossa família é para cobrir a nossa família debaixo de oração. Até os nossos vizinhos, meu irmão, a gente cobrir eles debaixo de oração. Porque no seu andar, no seu fluir e como você faz, eles vão ver algumas diferenças. Eles vão ver algumas diferenças e vai entender. Hoje ou amanhã ele vai entender quem você é. Aleluia. Hoje ele acha ruim, mas sabe o que, meu irmão? Na hora do acosto, na hora da dificuldade mesmo, é atrás dos crentes mesmo que eles vêm orar, sabe? Eu fui o primeiro da minha família como cristão, sabe? E achava o seguinte, já teve um que fez, isso não dá 3 meses, isso não dá X meses, isso não, um ano, não dá mais um ano. Mas na hora do, agora só fala de crente, só faz isso, não quer estar aqui, não quer sair, não quer ir ali, não quer estar com a gente, bebendo, não sei o quê. Ele só quer ser santo, não, é santo mesmo, a gente é santo mesmo, viu, meu irmão? Nós somos santos, o Espírito Santo de Deus, esse Todo-Poderoso está dentro de mim e dentro de vocês aí, está aqui dentro. Então ter cuidado com ele, ter respeito com ele, ter reverência com ele, ter o temor a ele mesmo, aleluia. Mas sabe, na hora daquele acosto, na hora que a coisa está difícil, eu tenho um amigo que ele liga para mim, a gente é amigo desde 94, e ele liga e faz, eu estou com um problema, e eu sei que eu posso ligar para tu, que tu vai orar, e a coisa vai acontecer. Veja que maravilha, meu irmão. E era assim, era um dos que mais soltou gracinha, ou brincava, sabe? Mas na hora que a coisa coxa mesmo, ele sabe a diferença daqueles que servem e o que não serve ao Senhor. Então só depende de mim e de você. Só depende da gente, meu irmão. Não depende de mais ninguém. Não depende do marido, da esposa. Não, meu irmão. Cada um depende de si. Agora, claro, cada um pode puxar um ao outro, se agarrar um ao outro. Sobre casamento, tem que orar junto. Porque a gente sabe
a força de uma oração. Às vezes a gente ora, eu e minha esposa, por algo específico, né? Ó, vamos orar por isso, vamos orar por isso. Mas uma coisa, quando se juntam os dois, que senta ou ora. Recentemente teve algo que a gente fez isso junto. Em pouco tempo a gente viu a mudança, meu irmão. A gente viu aquilo que a gente estava orando dar certo, sabe? Porque a gente pegou junto os dois, sabe? Em compreensão, em palavra, em amor. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E vamos sair daqui hoje bem diferente. Aleluia. Vamos orar, meu irmão. Eu queria só que a gente ficasse de pé. Pode ser um pouquinho, meu irmão, para a gente orar. Já está encerrando, já estou passando ali. Deus é bom. Aleluia. Então, Pai, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo nosso trabalho, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai, que transformou e mudou a minha vida, Pai. Aleluia, Pai. Eu te agradeço pelo meu casamento, Pai, pelo casamento dos meus irmãos aqui do lado, Pai, onde cada um está abrindo a sua boca, ou falando, ou pedindo, ou pensando daquilo que ele está precisando, Pai. Pai, ouve e escuta eles, Pai. Toca neles, Pai. Transforma e muda, Pai, essa circunstância, Pai. E eu oro agora por famílias, Pai. Essa família coberta, protegida e salva, Pai. Aqueles que não forem salvos vão ser salvos, Pai, porque eles vão ver a diferença em cada um de nós, Pai. E isso eles vão querer. Aleluia, Pai. Oh, Pai, eu oro também agora pela liderança dessa igreja, Pai. O Bispo Guto lá em Campina Grande e a esposa, Pai. Meu pastor Humberto e Dona Cristiane. O pastor Guilherme aqui, Pai. Aleluia. O co-pastor dele aqui com a esposa também, Pai. E eu sei porque sei, Pai, que essa oração do justo, não a minha oração, mas essa comunhão de santos aqui, Pai, essa oração está chegando ao céu, Pai, e está refrigerando, Pai. Situação está sendo mudada. Agora aquele pessoal está sendo tocado. Aquilo que a gente tocou, algo está sendo mudado. Aleluia. Outro está sendo coberto, outro está sendo livre. Nesse momento acontecendo algo onde o Senhor está colocando a mão e livrando. Amém. Só por causa da oração de um justo, assim me garante a tua palavra. Aleluia, Pai. E eu te agradeço, Pai. E eu te agradeço por essa quinta tão maravilhosa, Pai. Eu te agradeço por essa igreja abençoada, Pai. Eu te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, sejam abençoados na prática dessa palavra. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e desfrutar desse amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus. Ele é bom. Ele é bom. E vale a pena temer a Ele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E vale a pena temer a Ele. Que Deus continue nos abençoando. Amém?